Quem vos fala é Dum e bem-vindos ao vídeo bom do The Mr. Rabbit Magic Show. Vocês verão aqui todas as conquistas que são encontrar as cartas do baralho e também mais alguns extras, uns segredinhos a mais aí legais. Alguns avisos. Eu vou mostrar essas conquistas na ordem que aparece no menu de conquista do jogo para ficar mais fácil de acompanhar. No meu vídeo vocês verão que pegarei todas as cartas / conquistas na parte do jogo pós-créditos. Isso porque não só você não perde sua chance de pegá-las em nenhum momento, como certas cartas só podem ser pegas após avançar até um certo ponto do jogo, incluindo muitas delas somente após o final. Tenham isso em mente quando assistirem e não estranhar se tiver algo faltando no jogo de vocês e ou não estiverem conseguindo obter uma determinada carta. E claro, recomendo vocês também só se preocuparem com essas cartas após finalizar. Também eu não forneço links secretos em respeito ao Rushley, então vocês terão que ir no jogo de vocês e fazer o que tem que fazer para consegui-los. Só terá narrativa caso precise de alguma explicação a mais. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. Vai ter também todos os minutinhos, mais ou menos separando as conquistas, secrets e tudo mais, então se vocês quiserem ir direto para qualquer parte do vídeo, é só clicar nesses minutos na descrição. E por fim, o vídeo é para quem entende português e inglês. Se quiserem conferir a série completa de jogos da Rush Lake, incluindo conquistas e secrets, só conferir a playlist Saga Rush Lake na descrição. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar! Ah, tinha essa planta aqui antes? Oh, quebrei. Oh, Johan! Hey guys, I brought the new record. Did the É? party start already? Tô falando que é o Johan, mas não sei não. Em uma das janelas do computador do Marty tem uma série de linhas. A resposta está nessas linhas verticais aí abaixo. Cada 3 linhas representam os botões na TV retrô, sendo a linha maior o botão que você precisa apertar. Assim, é só seguir a ordem mostrada.
Você pode precisar dar uma voltinha, passar algumas janelas para o balão vermelho com orelhas de coelho aparecer. Caso ele ou a carta suma, se você, por exemplo, clicar sem querer em uma coisa no fundo, é só fazer o mesmo até o balão aparecer novamente. Pode ser que a carta demore um pouco para cair da luz do teto, é só dar uma insistida. Mas se por acaso ela não cair de jeito nenhum, dê umas voltinhas pelo escritório da Rush Lake e tente novamente. A resposta está também naquela janela com linhas no computador do Martin. Dessa vez, são as linhas horizontais na parte superior. Cada coluna é uma posição para pôr as persianas nas 3 janelas. A resposta também está no computador do Martin, na outra janela com códigos. O texto contém a dica e o número do ato do show de mágica do Mr. Rabbit, livremente acessíveis no computador do Robin após finalizar. No caso, a Jack of Diamonds ou Valete de Ouros está no ato 13 e você precisa jogar o peixe na cartola do coelho, onde você normalmente jogaria a cenoura. Vale mencionar que as cartas dentro dos atos só são obtíveis após finalizar e por isso reforço não se preocuparem com as cartas durante o seu jogo e só ir atrás delas nessa parte do jogo pós-créditos. A resposta está no mesmo lugar da carta anterior, mas dessa vez a Queen of Diamonds ou Rainha de Ouros está no ato 9. Você só precisa acertar o coelho na cartola as 3 vezes sem morrer, o que pode ser meio dificinho, mas você facilmente vai ficar saindo e voltando do ato caso você erre até você conseguir. Outra carta obtida em um ato do show do Mr. Rabbit e a resposta está no mesmo lugar. Dessa vez no ato 11, e os zeros e uns correspondem às posições das lâmpadas, onde 1 a lâmpada deve ficar acesa e 0 a lâmpada deve ficar apagada.
Hi, Chad Brunswick here. Best kept memory is coming to storage closets all across the country. I'll see you there. Hey, it's me, Chad Brunswick. Only kidding, it's me, Bob. Para a segunda carta Joker, do Evil Mr. Rabbit ou Coringa Mal, no seu lado marketing terá a dica em 2 e-mails. Um mencionando o cofre atrás do quadro com a logo da Rush Lake, onde a carta está, e o código do cofre, que é basicamente o mesmo da senha do computador do Robin, 7285, e por isso, como vocês devem saber, funciona de forma parecida, onde cada número corresponde a um objeto na prateleira. O relógio é 7, o cubo é 2, máscara do corvo do Mr. Crow é 8 e o toca-fitas VHS é 5. Cada botão do cofre corresponde à posição de um objeto nessa prateleira. Então, por exemplo, a TV retrô fica na prateleira superior na coluna do meio, e por isso corresponde ao segundo botão do cofre indo do topo da esquerda para a direita. Assim, qual botão apertar e ordem é de acordo com a ordem do número no e-mail, senha do computador do Rob, o seu objeto correspondente e sua posição na prateleira correspondente com o botão do cofre. Deu para entender?
Indo agora para pequenos secrets. Como já era de se esperar, completar o menu de conquista te dá um link secreto que eu, obviamente, não vou fornecer em respeito a Rush Lake. Mas se eu fosse vocês, tentava porque tá valendo muito a pena.
O próximo jogo da Rush Lake já foi anunciado, mas está sendo divulgado de uma forma bem discreta e meio escondida enquanto eu gravava esse vídeo. No momento, além do Discord e na descrição do Supporter Pack, bem do nada, você encontra o link do trailer no pendrive encontrado no cofre junto com a Joker do Evil Rabbit. E o link do jogo na Steam você encontra clicando no computador da Andrea. Também encontrei um 0 escondido atrás da pintura do Rush Lake Paradise, ou é um O, mas eu acho que é mais provável ser um número considerando os demais itens dessa prateleira. Inicialmente não tem uso no jogo, mas sabemos que a Rush Lake não faz nada à toa, então deve ser usado em algum lugar que ainda não sabemos ou vai ser usado no futuro. Também não encontrei números para o pacote Dross e da foto do David Lynch que estão também na prateleira. Tem também aí o pacote de apoiadores do Supporter Pack que vai aparecer no menu inicial do jogo caso você tenha comprado. É uma DLC totalmente opcional, bem baratinha, que não traz nenhuma vantagem e serve para principalmente apoiar a Rush Lake. Tem alguns cosméticos para o jogo, uma carta de agradecimento e imagens com alta qualidade para ser usado de papel de parede se você quiser.
Tem também um bilhetinho na porta da geladeira que eu acredito que só aparece após os créditos e pode passar batido facilmente. Mais fotos podem ser encontradas no celular do Martin, acredito eu que também só aparece após os créditos. Por enquanto é isso. Se tiver mais secrets ou novas descobertas interessantes, faço mais vídeos se for algo grande, ou deixe na descrição ou comentário fixado se for algo menor. E não deixe de comentar aí as suas próprias descobertas. Manda um emoji de sanduíche no chat se você chegou até aqui. Obrigada e até a próxima.